antes da gente começar, queria agradecer o Francisco Ortega por ter aceito o convite. Eu acho que é bem oportuno, em vista do reconhecimento que o livro publicado por ele teve recentemente. Então estamos todos, eu pelo menos, muito curioso. Não tive a oportunidade de ler ainda, por falta de tempo, não de interesse. Então eu estou realmente muito curioso, interessado em ouvir o que o Ortega vai falar para a gente. Eu acho até interessante, não faço ideia do que ele vai falar, mas pelo título, Somos os Nossos Cérebros, uma visão crítica da neurociência. Eu acho que deve, acredito que faça uma certa ligação com o chá recente, o último que a gente teve recentemente, fui eu que dei, que falou bastante do funcionamento do cérebro, mas de uma perspectiva evolucionista, né? Entendendo o cérebro como uma visão modular e cada módulo selecionado pela seleção natural para resolver problemas adaptativos. E, como vocês viram, eu espero que eu tenha deixado claro, a neurociência e as ciências cognitivas foram muito importantes para permitir e corroborar mais essas visões evolucionistas do cérebro. Então eu estou muito interessado em ouvir o Ortega e até, quem sabe, a gente possa ter algum contraponto, um debate, um diálogo em relação a esses temas. Né? Então, Ortega, muito obrigado e aproveitem. Eu queria agradecer muito ao Paulo pelo convite. É engraçado, estou no Instituto de Medicina Social desde 1999, vai fazer 20 anos, acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo no IMS. A gente, quando eu cheguei ao IMS, nosso departamento de Ciências Sociais Humanas em Saúde, tinha uma coisa semelhante, de que sobretudo os professores apresentavam as pesquisas. Aí eu acho que eu até cheguei a apresentar, quando 20 anos atrás. Aí depois sumiu, cada vez tinha, no início tinha 10 pessoas assistindo, depois 9, depois 8, depois 7, no final não tinha ninguém, aí cancelou. Então a gente organiza muitos eventos, chama muitas pessoas para falar, então, mas raramente a gente fala na casa. Então estou feliz por isso. E também estou feliz por ser no departamento de epidemiologia. Eu acho que a gente está, ou pelo menos te conversamos muito com o Eduardo sobre isso, em relação ao Centro de Saúde Global, de um pouco implodir essa distinção que cada vez para mim resulta mais arbitrária. Eu estive semana passada no Departamento de Saúde Global e Medicina Social de King's College, em um seminário sobre o futuro da medicina social. Tinha gente de diversos, da África, da Ásia, dos Estados Unidos, de vários lugares, e de fato pessoas que transitam nessa área de medicina social, que seria o equivalente de nossa saúde coletiva, e onde não existe essa divisão. As divisões são mais temáticas, etc., ou seja, mais do que propriamente por disciplinares. Não? A gente tem uma ideia de interdisciplinaridade, reproduz as disciplinas no departamento, que eu acho, então, para mim, é muito importante estar aqui no departamento de epidemiologia. Bom, eu vou falar do meu livro, então seria uma espécie de apresentação do livro. Obviamente não vou falar de todo, vou falar de alguns temas que acho interessante, ou que eu acho que pode ser interessante para o contexto em que a gente está aqui. Esse livro é resultado de uma década, ou seja, tem um movimento nos Estados Unidos, do mesmo que existe um movimento slow food, existe um movimento de slow research, que voltar um pouco a essa ideia de que a pesquisa de qualidade precisa de conhecimento lento, precisa de tempo. Esse livro é resultado de uma década de trabalho, de colaboração entre eu e meu colega Fernando Vidal, que na época estava no Instituto Max Planck de História da Ciência de Berlim, e agora está na Universidade Autônoma de Barcelona, e a gente teve um projeto ProGrau, financiado pela CAPES e pela UTAD, que possibilitou muitos intercâmbios de doutorandos, pós-doutorandos na época, o Rossano e as pessoas que estiveram no Max Planck nesse contexto. Então foi muito produtivo, e a partir daí, além de numerosos eventos e tal, a gente acabou publicando diversas coisas, e finalmente esse livro, Being Brains, que saiu ano passado por Fordham University Press, e que está sendo traduzido atualmente para espanhol, para português e para italiano, e em português vai sair pela editora N-1 de São Paulo em novembro, espero. Então,
é um pouco sobre isso. Meu nível de... eu sou filósofo de formação, embora trabalhe mais nessa área agora totalmente interdisciplinar de ciências sociais, ciências humanas em saúde ou humanidades médicas, como às vezes tem gente que se refere. Então, meu nível de reflexão sobre o tema da neurociência, obviamente, tendo conhecido muita da literatura que o Paulo deve ter trabalhado, então, o socioevolucionismo é mais, digamos, em relação a quais são os efeitos culturais de tudo isso, ou seja, de como que essa revolução da neurociência impacta o imaginário, impacta as formas de subjetividade, impacta a sociabilidade, mais a esse nível de investigação. Então eu começo com essa foto que saiu no National Geographic há uns 10 anos atrás, de um monge budista, da colaboração. Vocês devem saber que o budismo é a religião que mais tem colaborado com a neurociência. O Dalai Lama tinha um interesse muito pelo budismo, e o neurocientista chileno Francisco Varela era budista, era muito próximo do Dalai Lama, então tem muita pesquisa sobre budismo e neurociência, sobretudo sobre meditação, que já tem sido incorporado até na saúde, até na atenção básica, atenção primária no Brasil. Todas essas questões de mindfulness e efeitos de mindfulness na saúde vêm um pouco dessas pesquisas também. Mas o que me interessa é essa frase: a mente é o que o cérebro produz, porque eu acho que o livro tem um argumento, tem um triplo argumento que parte, que de alguma maneira reverbera por todos os capítulos, mas que foi o fio condutor, que é precisamente analisar como nas nossas sociedades diversas disciplinas, vou falar delas, algumas delas, diversos discursos midiáticos, etc., pressupõem precisamente essa identidade, essa identificação entre mente e self, não? A ideia de que, no fundo, estados mentais são reduzíveis a estados cerebrais. Essa frase que é repetida em muitos lugares: mind is what the brain does, não? A mente é precisamente o que faz, o que executa o cérebro. Então a gente tem um triplo argumento que reverbera por todo o livro, que precisamente essa identificação é muito importante. Não resultou do avanço da neurociência, essa identificação não resultou nem resulta do conhecimento que se tinha na época que começaram as neurociências, a partir do século XVI, com Thomas Willis e toda essa, ligado à revolução científica do início da modernidade, nem agora. Ou seja, até agora não tem nenhuma pesquisa científica, nunca tive, que mostre que essa identificação seja um fato científico comprovado. Não é mais uma crença que claro, isso não quer dizer que um dia venha, porque de alguma maneira a neurociência não vai ter tempo de articular isso. Elas trabalham a esse nível que a gente analisa no livro, com uma retórica da promessa, não é? No futuro, um dia, hoje a tecnologia não permite mais, vai permitir. Ou seja, uma crença faz um pouco um jogo de uma verdade que eventualmente se concretizaria no futuro, ela se faz atual hoje, o que não é verdade, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe se tem essa tecnologia, e como muita gente sabe, o próprio Paulo deve saber, em todos os debates da filosofia da mente e das ciências cognitivas, existe uma corrente forte das que acreditam que existe, de alguma maneira, um limite, que é um limite até da própria espécie, de ter acesso precisamente a essa identificação. Ou seja, tem gente que diz, não, independente de... claro, isso é uma posição filosófica, também não está baseada na ciência. Independente de todo avanço, existe uma barreira da espécie, de conhecer determinadas pessoas. Uma vez, o professor Jurandir, ele me disse uma vez, e gostei da metáfora: uma formiga nunca vai entender a televisão. É a barreira da espécie, a espécie formiga cognitiva. Então tem gente, inclusive, que acha que isso não vai acontecer, mas tudo bem. O que interessa para a gente é que essa identificação resultou de descobertas neurocientíficas, não depende do conhecimento sobre o cérebro, mas tem a ver com revoluções que, no início da modernidade, estou pensando sobretudo na figura de John Locke e a filosofia da identidade pessoal, com a noção de pessoa e com questões ligadas à filosofia da consciência. Essa é a primeira premissa. A segunda, que seria um corolário dessa primeira, é que de alguma maneira pesquisas têm de alguma maneira fortalecido essa cerebralização
mas ela não é justificada, de novo, ela não é corroborada cientificamente, é um pressuposto ontológico subjacente, a gente tem uma crença que subjace da forma como as pesquisas fazem. Ou seja, as pesquisas são organizadas com a crença de que o cérebro, de que a mente é o que o cérebro produz. Essa é a premissa de determinadas pesquisas científicas, nesses campos dos que vou falar, mas sem ter uma base para, de alguma maneira, uma premissa metafísica, por dizer assim. Ou seja, a gente age na crença e a gente dirige nossas pesquisas na crença de que mente e cérebro são a mesma coisa. E, pelo tanto, a última de que essa cerebralização não tem nada nem de necessário, nem de inevitável. Como digo aqui, é um tecido cognitivo que sustenta, conectivo que sustenta diversos materiais em diversos campos. Então a estrutura do livro é essa, 4 capítulos, genealogia do sujeito cerebral, que é um capítulo mais histórico, por dizer assim, disciplinas do neuro, cerebralização do sofrimento, do mal-estar e finalmente o cérebro na tela, no cinema, a gente vê no cinema e na literatura. E eu vou falar sobre dois exemplos das disciplinas do neuro e da cerebralização do mal-estar, que eu acho que para o público aqui é mais interessante. Em outro contexto, pode ter pego mais exemplos da literatura, etc., mas eu acho que para nossa área, esses seriam um pouco exemplos mais interessantes. Essas são essas formas dessa ideia do cérebro, da cerebralização, não é uma ideia do transplante do cérebro, que o próprio pato acorda depois de ser transplantado no cérebro e diz: o que acontece comigo, etc. E o cara que trocava no cérebro aparece dizendo quá, 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 porque a ideia do transplante do cérebro é que se meu cérebro transplantado no cérebro de Rossano, vou ser eu que me acordo com o corpo de Rossano, ou seja, que o cérebro é precisamente onde está a sede da identidade. E tem argumentos científicos para corroborar isso, mas tem também muitos argumentos baseados na fenomenologia da corporidade que dizem que precisamente a identidade está ligada ao corpo como um todo e não só ao cérebro. Rapidamente, acho que é gozado você pensar que o transplante do cérebro talvez seja o único transplante que quem se favorece é o doador. Exato, a gente transplanta. Não, mas tem fissões precisamente, existe toda uma retórica na ideia de transplantes. Autores como Varela têm trabalhado sobre a fenomenologia de transplante de órgãos em relação a outros órgãos, que precisamente ou não conhecer a identidade do doador, etc., para evitar problemas psicológicos de que poderia a pessoa pensar: quem sou eu se de repente tenho um coração de outra pessoa, ou um fígado, etc. Ou seja, tem um pouco, existe, para além da própria rejeição, questões de rejeição e fármacos anti-rejeição, existe uma certa rejeição psicológica. Existem culturas onde o cérebro não tem esse papel. Todos os debates sobre morte cerebral no Japão em relação aos Estados Unidos, quando se criou o critério da morte cerebral, tem a ver com isso. Posso falar mais. Então, esse seria um pouco o exemplo do cérebro na Cuba, não é? Que trabalha a filosofia da mente, Hilary Packlin, etc. E esse cérebro, não é? Bem, se precisasse um transplante de cérebro, não seria... seria precisamente o seu que eu gostaria, porque nunca foi usado, não? Disse a mulher ao marido. São todas brincadeiras. E esse é um artigo, tem centros desses artigos sobre como que a neurociência tem afetado compreensões leigas da personalidade, uma revisão da evidência. Que a gente fala nesse livro, e tem gente que tem criticado e tal, e por isso a gente, claro, é que precisamente essa ideia de sujeito cerebral, cerebral subject, being brains, brainhood, tudo isso de alguma maneira tem a ver que precisamente não se trata de reificar o cérebro. Se apesar de eu ter botado o exemplo do cérebro na Cuba antes, não se trata de dizer que é esse cérebro que é a pessoa, mas que é uma forma de subjetivação, não é? É uma forma pela qual como que as pessoas pensam sobre si, agem sobre si, sentem sobre si mesmos, sua relação com os outros em termos cerebrais. Ou seja, quando as pessoas, por exemplo, falam de transtornos mentais em termos puramente cerebrais, serotonina, desequilíbrio químico, etc., tudo isso é uma forma de falar de uma experiência subjetiva que em outro tempo, por exemplo, podia ser usando o vocabulário da psicanálise. Então as pessoas falam de si e da relação com outros nesses termos. Então essa precisamente, esse sujeito cerebral é uma forma de descrever saberes e práticas que podem operar na vida das pessoas
uma certa parte do tempo. Uma das coisas que a gente tem visto trabalhando sobre isso, e por isso que essa noção às vezes pode ser um pouco enganosa, é de que essa noção da pessoa ou da subjetividade, ela não é nem hegemônica nem monolítica. Ou seja, as pessoas podem e fazem o tempo todo falar de si, se descrever, pensar sobre quem somos, usando vocabulários diferentes em contextos diferentes. Ou seja, a pessoa pode ter um contexto determinado um vocabulário, acreditar que a subjetividade, etc., é reduzida totalmente a explicações biológicas, genéticas, etc., e ao mesmo tempo ter um discurso, não sei, romântico sobre o amor. Ou seja, não impede, não existe, não é contraditório. A pessoa, no fundo, como tem um monte de livros que reduzem o amor romântico a uma explicação evolutiva, é sempre essa mesma pessoa sair por lá fazendo discursos e canções do amor. Ou seja, eu acho que são duas formas de discursos sobre a personalidade que convivem. Por isso que a gente fala de que existe uma coabitação de ontologias do sujeito cotidianas que convivem no dia a dia. Essa seria um pouco uma premissa que acompanha muitas das coisas que a gente vai falar. Disciplinas do neuro. Disciplinas do neuro, olhem aí uma lista de disciplinas que tem o neuro. Neuroantropologia, neuroarqueologia, neurohistória da arte, neurocinemática, neuroeconomia, neuroeducação, neuroestética, neuromarketing, neuroética, neurodireito, neurohistória, neurofilosofia, neuropsicoanálise, neurosemiótica, neurosociologia, neuroteologia, etc. E a lista cresce para as subdisciplinas que tem, de alguma maneira, essa ideia do neuro. São disciplinas oriundas das ciências sociais e humanas que têm sido reelaboradas usando em base a essa interação com as neurociências. No livro a gente dedica um capítulo a analisar a interface entre a neurociência e a antropologia, no que tem sido chamado neuroantropologia ou cultural neuroscience, neurociência cultural, e também falamos da neuroestética. O que todas essas neurodisciplinas têm em comum? Elas têm algo precisamente em comum. Pressuposto, o que a gente já mencionou. A mente é o que o cérebro faz ou executa. Primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, o cérebro que executa alguma coisa, o resto são apenas modulações do que o cérebro faz. O cérebro está na base. Objetivo, descobrir fundações neurobiológicas. A metodologia, principalmente a ressonância de imagem, ressonância de imagem magnética funcional é a metodologia, a tecnologia basicamente usada, que fornece uma certa objetividade e uma certa consistência ontológica, no sentido de que na imagem é possível reconhecer precisamente o correlato neural dessa experiência. O resultado seria precisamente produzir correlatos neurais de uma certa experiência psicológica ou subjetiva. Correlato neural oferece uma ilusão de profundidade explicativa, um desejo por causalidade e automaticidade. Em relação às disciplinas de origem, geralmente se pensa que essas disciplinas estão, muitas vezes o discurso essas disciplinas estão numa crise, os limites do construtivismo, os limites do discurso identitário. Então esse é o argumento que se usa, por exemplo, pessoal da área de história da arte, de literatura, para dizer, chegamos a uma situação sem saída, aí de repente a neurociência vai permitir uma nova fundação da disciplina, um enriquecimento, vai permitir resolver crises internas, nova fundação, etc. Obviamente o que está por detrás é crise daqui. Nas humanidades não são financiadas, e se se pega carona nas ciências duras se consegue financiamento. Ou seja, de alguma maneira, boa parte desses discursos são que muitas vezes está por trás é que essas áreas, o que por exemplo nos Estados Unidos se chama English, não? Que a gente diria letras, elas não têm nenhum tipo de financiamento, e de repente começam a fazer colaborações com as ciências duras, é possível conseguir financiamentos para essas áreas que se não conseguiriam. Ou seja, existe uma retórica da cooperação versus, porque muitas vezes, apesar de existir uma retórica da cooperação, no fundo o que acontece é uma hierarquia epistêmica. O cérebro é a primazia e o resto são só modulações. Então, as neurodisciplinas da cultura, que são as que a gente analisou, a chamada neurociência cultural, cultural neuroscience e neuroantropologia, elas são diferentes das outras disciplinas, porque as outras disciplinas, bom, elas têm em comum isso, o neuro com algo original das chamadas neuromarketing, por exemplo, ou
se coloca neurociência no termo, neurociência cultural, não é neuro, mas está a ideia de neurociências. Essas disciplinas são muito interessantes, porque o que mostram é que frente a todas as outras disciplinas, neurohistória, que pretendem capturar os elementos em comuns que aparentemente subjaceriam uma experiência mental e psicológica, a neurociência cultural busca as diferenças. Quais são as diferenças a níveis neurais entre chineses e norte-americanos? É a ideia de alguma maneira mostrar como a diversidade cultural no fundo está localizada ou tem uma fundação no próprio cérebro. Aí tem essa citação de um livro que precisamente se chama The Culture Brain, ou Cérebro Cultural, onde diz formas de culturação, normas sociais, regimentos de treinamento, rituais, linguagem, padrões de experiência, formam como nossos cérebros trabalham e estão estruturados. Sem uma mudança material no cérebro, aprendizagem, memória, maturação, inclusive trauma não poderiam supor. Isso é evidente, obviamente. Se a gente não sustenta uma ontologia dualista, onde pensa que mente e cérebro são duas coisas totalmente diferentes dessa interação, qualquer experiência subjetiva psicológica produz modificações neurais. Ou seja, isso ninguém está dudando. É acreditar que a modificação neural é a base da experiência, ou seja, que a experiência é irredutível a isso, o que a gente está questionando. Então, precisamente as perguntas que surgem nessas pesquisas, em que sentido examinar as modificações no cérebro acrescentam alguma coisa à nossa compreensão da cultura, não é? Porque essas disciplinas têm todo um ênfase no que eles chamam bidirecionalidade, não é? Dizem, vá sempre do cérebro para a cultura, da cultura para o cérebro. Sempre tem essa ideia de bidirecionalidade, mas no fundo a bidirecionalidade se transforma em uma hierarquia. Não, mas o cérebro é o mais importante, entendeu? Se existe toda uma retórica de dizer mas no cérebro e cultura mais importante, mas ao final se acredita que o cérebro é mais importante. Então a pergunta que a gente se faz, mas como acontece na prática? Como que isso se traduz em resultados específicos a partir das investigações, não é? Porque essas disciplinas, no fundo, transmitem uma crença que a gente pode dizer a primazia ontológica do cérebro. Então, como que traços culturais modulam a neurobiologia e, ao mesmo tempo, modulam o comportamento? Como que mecanismos neurobiológicos facilitam a emergência e a transmissão de traços culturais? E, precisamente, como que esse tipo de afirmações são traduzíveis em alguma coisa concreta, para além de afirmações como esse campo tem produzido zilhões de artigos já, mas quase todos são programáticos, quase todos não tem uma pesquisa científica feita com tal e que tem um resultado, a maioria programáticos que chegam a conclusões tipo essa citada aí, práticas culturais se adaptam às limitações neurais e o cérebro se adapta à prática cultural, essa ideia de bidirecionalidade. Mas precisamente, apesar disso, existe uma hierarquia implícita e muitas vezes não explicitada que é causal, que vai precisamente da genética ao cérebro e daí para a mente e a cultura. Mas a base principal nesses debates é a genética e o cérebro. Então, existe precisamente isso comum de todas essas disciplinas do neuro. Existe uma tensão entre causalidade e correlações. Ou seja, uma coisa é você achar achar resultado de correlações entre estados mentais, experiências culturais e modificações neurais. Outra coisa é dizer que isso tem uma explicação causal. E dizer que precisamente é a modificação neural que causalmente produz essa experiência cultural, não é? Então, essa tensão entre correlações e causalidade, bem como a existência de uma hierarquia epistêmica, precisamente mina, atropela, invalida, no limite, as apelações da neurociência cultural de sinergia e bidirecionalidade da mente para o cérebro, do cérebro para a mente. Então, precisamente afirmações como Domingues Duque, que é um cara lá da Austrália que criou esse campo, essa ideia de neuroantropologia, onde ele disse: o córtex pré-frontal aparece o primeiro para ser modificado, constituído pela experiência cultural, já que é a estrutura que subjaz às fundações
culturais. Então, ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal aparece como constituído pela cultura, mas ao mesmo tempo que produz a cultura e gera a cultura, não é? Então, é precisamente essa ideia de que o cérebro é o mais subjacente, o mais principal. Então, tudo bem. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas que não falem de bidirecionalidade, ou seja, não estão mostrando suas cartas. Eles estão entrando em um jogo de interdisciplinaridade, mas no fundo onde eles acham que são eles os que têm a explicação última do fenômeno. Esse que seria um pouco, esse é o problema. Esse é o problema. Por exemplo, exemplos empíricos, tem uma dessas pesquisas muito citadas, bases neurais de visões individualistas e coletivistas do self, não é? Se parte do ponto de vista de algo que já a psicologia cultural já tenta mostrar, não é? Que orientais e ocidentais têm visões diferentes do self. Que a visão do self ocidental é mais individualista, a visão do self oriental é mais coletivista, onde para falar de self a comunidade é incluída, a família, a mãe, etc. E se tenta montar um desenho experimental para provar isso. Então pegam 12 americanos de Chicago, 12 chineses, escaneiam o cérebro mostrando-lhes estímulos que dizem respeito a si mesmo ou a relação com os outros e tenta mostrar como que os orientais, o cérebro dos orientais, o resultado apareceria uma ativação em uma zona que diz respeito a algo que vai para além de si mesmo, que tem a ver com a comunidade e vice-versa nos ocidentais, não é? Esse é mais ou menos o desenho experimental. Posso depois falar um pouco mais. Então, o que eles dizem é, os resultados parecem demonstrar que o processamento autorrelevante no córtex pré-frontal medial varia como uma função da escala de autoimagem. A escala de autoimagem, self-construal scale, é algo que aparece na psicologia cultural, que é precisamente um mecanismo para estudar precisamente essas representações do self. As pessoas que endosam valores individualistas aparentam maior ativação no córtex pré-frontal médio durante autodescrições gerais, que não dizem respeito a si mesmo, enquanto os que endosam valores coletivistas apresentam maior ativação do córtex pré-frontal médio durante autodescrições contextuais. Precisamente a conclusão é que o conhecimento das autorrepresentações do próprio self é culturalmente específico no nível neural. Então, eu acredito que pelo menos esse tipo de estudo das bases neurais do individualismo e coletivismo é característico das neurodisciplinas, do operar dessas disciplinas. Primeiro, ilustra o deslocamento típico que existe entre estabelecimento de correlações estatísticas e a inferência causal das bases anatomofisiológicas, não é? Ou seja, primeiro você diz, existe uma correlação, não é? E depois você diz, não, é isso o que provoca essa diferença. É o cérebro dos chineses é assim, e por isso eles são coletivistas. O cérebro dos americanos é assim, por isso eles são individualistas. Segundo, essa pesquisa é comum de todas essas áreas e que esse é o resultado que a gente não precisa de neurociência para isso. E para mim isso é uma questão, dependendo do efeito dessa pesquisa, até uma questão ética de recursos, não é? Esse pessoal produz toneladas de artigos científicos publicados em revistas super indexadas, então o departamento que faz esse tipo de pesquisa, essa autora Chao, que é uma dessas coautoras, ela publicou entre 2009 e 2014 tipo 50 artigos científicos, justamente porque eles sabem metodologia vão repetindo os artigos, etc. Então isso a gente já sabia da psicologia. A ideia de que, verdadeira ou falsa, de que orientais são mais, de alguma maneira, holistas, coletivistas, ocidentais, mais individualistas, não precisa de neurociência para ter isso, não é? A não ser que, e precisamente o terceiro ponto, que essas pesquisas transmitem a premissa de que a cultura é localizada no cérebro e que essa parte mais importante, de que um fenômeno se torna mais real ou objetivo em virtude de possuir um correlato neural. Ou seja, precisamente porque é que eles argumentam, sim, a gente já sabia, mas agora tem a prova. Agora tem a prova científica, antes a gente pressupunha que era assim, que os orientais são diferentes que os ocidentais, a gente já sabe, não é? Então, precisamente, essa ideia de examinar valores culturais a um nível neural podia ter dois significados. Um significado totalmente aceitável. O primeiro, a ideia de que a cultura é corporificada nos indivíduos e nos seus cérebros, formando pré-reflexivamente suas ações. Isso já diz a fenomenologia, estou totalmente de acordo. A não ser que a gente seja dualista, obviamente a cultura vai influenciar, vai modular no seu cérebro, vai provocar alterações neurais. Isso não é o problema é o segundo pressuposto. O nível neural
mostra a verdade fundamental sobre os seres humanos como seres culturais. Esse que é o problema, essa é passagem de um a outro, porque as afirmações programáticas da neurociência cultural parecem favorecer a primeira ideia, não é? De que somos seres corporificados, de que qualquer experiência tem modificações neurais, mas no fundo ela se desloca para a segunda, que é precisamente esse nível neural de modificação é o mais fundamental para entender os efeitos da cultura. Isso que eu acho que não é aceitável. O que é um pressuposto metafísico. Não é, a gente poderia dizer, não tem que se aceitar, é que não tem base científica para falar isso. Já que, então, mas tem um problema sério que tem a ver com que é um problema político, não é? E nesse sentido, a diversidade cultural é entendida como uma forma de neurodiversidade, de uma diversidade neural. Os desenhos experimentais podem ser parte de uma política identitária, na qual a existência entre as diferentes formas culturais, chinesas, ocidentais, no fundo é reduzida ao nível neural. Pelo tanto, se relativiza, isso que é importante, que eu acho que é uma das críticas fortes que a gente tem que fazer a esse tipo de pesquisas. E esse campo está evolucionando, como todos os campos. Quando eles se iniciam, eles têm uma atitude muito mais ingênua, e depois, a partir das críticas, eles vão se sofisticando. É que homogeneiza dentro do grupo, é que trata todos os chineses como sendo iguais. Gente, num mundo globalizado, com os efeitos de fluxo de pessoas, é muito difícil acreditar que 12 chineses, primeiro que entre eles sejam iguais, que eles representem o que é ser chinês hoje em dia no século XXI. O mesmo vale para os Estados Unidos, você poderia ter pego americanos budistas ou qualquer outra coisa. Ou seja, é precisamente essa que dentro do grupo você produz uma homogeneização, não é? Ou seja, cria barreiras entre os grupos que são muito mais verdadeiras por ser neuralmente causadas. Essa seria uma parte. E agora, no final de minha fala, vou falar de um exemplo mais próximo à área da saúde mental, da psiquiatria, mas que tem a ver com esse negócio também de barreiras entre grupos e tal. Um dos capítulos do livro é precisamente a cerebralização do mal-estar, não é? Seria um exemplo, e a gente tem duas partes. Uma parte onde fala de depressão e, de alguma maneira, faz uma leitura assim, bastante atenta de todas as pesquisas sobre correlatos neurais de depressão e uso de neuroimagem para entender a depressão, mostrando que, precisamente, esses resultados não são nada conclusivos, não tem nenhuma conclusão, e que reproduzem um pouco essa lógica de que, no fundo, a depressão ela é produzida por desequilíbrio químico, etc. Tudo bem, a gente não disse, veja bem, é óbvio que a pessoa que está deprimida, que sofre algum tipo de transtorno mental, ela tem um desequilíbrio químico, e que isso possa ser até mensurado. A questão é dizer, a questão é, de novo, de hierarquia de bidirecionalidade. Toda experiência mental tem efeitos na experiência neural, isso a gente afirma. Então, se a pessoa está deprimida, tem que produzir modificações neurais na neuroquímica do cérebro, mas é acreditar que a depressão é isso, é localizada nisso. Esse que seria um pouco o problema. E também tem uma parte que a gente precisamente, e mais com a ideia de atelessujeito cerebral, que a gente tem mostrado como que esse tipo de questões, elas servem para provocar formas de subjetividade e formas de coletividade. E aí a gente fala do movimento da neurodiversidade, que eu tenho trabalhado bastante aqui, e muita gente sabe aqui o IMS, também o Rossano tem trabalhado sobre o tema e tal, um pouco que seria como exemplo precisamente dessa subjetividade cerebral, não é? Ela se converteu em um grande movimento, a gente deveria ter um movimento identitário, que surgiu no fim dos anos 90, com a ideia de que, precisamente ligada ao autismo, de que o autismo, no fundo, não é uma doença, mas um estilo de vida, uma forma de vida, uma diferença, no caso, uma diferença cognitiva ou neural, que tem que ser respeitada da mesma maneira que são respeitadas as diferenças de gênero, as diferenças de raça, etc. Ou seja, que de alguma maneira tentar curar um autista seria o mesmo que tentar curar, não sei, uma pessoa por causa da raça ou por causa de sua opção sexual, não é? Um pouco essa ideia desse movimento absolutamente radical. Estamos no Brasil bastante marginal, mas nos Estados Unidos e no Reino Unido é muito forte. O ano passado a gente organizou uma conferência
na South Bank University de Londres, com uma rede que a gente tem sobre estudos críticos sobre autismo, e teve tanta força dos ativistas do movimento que se não tem mais de 50% dos palestrantes sendo autistas, eles boicoteiam, eles falam da apropriação cultural. Ou seja, eles falam que você não autista, falar de autismo é um imperialismo cultural que você está exercendo sobre esse pessoal, etc. Mas o que a mim me interessa precisamente é o cérebro. Como que o cérebro, na ideologia, e por isso que a gente fala disso, de que essa visão do cérebro não é nem hegemônica, nem monolítica, e que sobretudo não necessariamente é reducionista, porque precisamente o pessoal nas ciências sociais humanas, com de alguma maneira, essa visão mais crítica, tradicional da neurociência, de tal, tem abraçado isso como um exemplo de reducionismo, de solipsismo. Não necessariamente, para mim, o interesse do autismo, da neurodiversidade, é um movimento que mostra como que precisamente uma visão do cérebro, aparentemente do ser humano reduzido ao seu cérebro, serve para formar formas de sociabilidade, de comunidade, de resistência política, de organização, de movimento social. Ou seja, isso seria um exemplo interessante. Mas o interessante é como que esse pessoal usa, esse pessoal decidiu redescrever o autismo em vez de ser um déficit, como sendo uma diferença usando metáforas neurais. Esse foi o meu interesse pelo tema. Por que é precisamente o cérebro? E eles usam, muitas vezes de jeito não necessariamente técnico, é simplesmente, não é que eles tenham, esse pessoal conheça toda a literatura e vai dizer, não, porque tem pesquisas com neuroimagens sobre autismo que mostram que muitos não sabem nada disso, mas esse negócio de neurodiversity, neurodiversidade e sobretudo neurotípico, para falar das pessoas que não são autistas, eles criaram um termo para precisamente irônico, para dizer, os não autistas são os neurotípicos, e isso é uma doença, neurotipicidade. É a pessoa que se preocupa com compromissos sociais, com ascender socialmente, com ser rico, com performance social, todos nós, não é? Então, esse termo neurotípico entrou na linguagem comum. A Sociedade Britânica de Psicologia tem neurotípico como formação de pesquisadores, etc. Ou seja, entrou mais na linguagem comum que a própria ideia de neurodiversidade. Ou seja, todos nós como sendo os neurotípicos, não é? Tem alguns exemplos, não é? Esse Shapiro que diz, adoro o modo como meu cérebro funciona, sempre adorei, uma das coisas que agora posso admitir a mim mesmo. Então, eles usam precisamente pela internet, porque, claro, muitos dos autistas têm problemas de sociabilidade, não é? De contato, de trato, etc. Então, a internet foi uma benção para eles. Você pode se comunicar sem ter que estar presente, se ficar se olhando, etc. Então, eles são absolutamente, passam horas lá na internet, esses ativistas, grupos, etc. E precisamente essa ideia, usar a neurociência para descrever sua identidade autista como algo positivo, sobretudo algo que muitas vezes é vivenciado com orgulho. Eles falam de orgulho autista, ecoando todas as questões do orgulho negro, orgulho gay, etc. Eles recuperam essa ideia de orgulho autista. Então, por exemplo, um dos autores que diz, eu sei que eles são todos indivíduos e que não deveríamos culpar todo neurotípico pelos atos de todos os outros neurotípicos, mas há um fio comum que os une. Está no cerne de seu ser, é mais que cultural, é como eles são equipados de fábrica, não é? E em inglês is how they are hardwired, vem essa expressão, hardwired from the factory, no sentido da metáfora da computação. Outro autor que diz, meu cérebro é uma joia, etc. Ou seja, experiência autista superior à experiência neurotípica. Então, o que é importante? E ecoa o que eu falei no final da neurociência cultural, não é? Que nesses movimentos, as metáforas do cérebro, porque no fundo é uma metáfora, não é? É falar de si usando essas metáforas, não é? Que não é baseada simplesmente como que eu me descrevo de uma maneira, criticando, sobretudo, é uma crítica forte à psicologia, à psicanálise, a tudo isso, não é? Para falar do autismo. As metáforas cerebrais são mobilizadas na construção das experiências autísticas e neurotípicas, sublinhando sua diferença natural. Isso é importante, porque no fundo, e para mim é o problema, é que com isso você cria uma barreira a mais, com isso você diz, não, as experiências entre esses dois grupos são muito diferentes e elas são, é a ciência que corrobora, se existe de alguma maneira uma base biológica forte para essas diferenças. A contrapartida
precisamente é acreditar em uma certa homogeneidade ontológica dentro de um grupo, ou seja, o autismo, no DSM-5, não é? O autismo já até assumiu a categoria de Asperger, agora se fala no espectro do transtorno autista, é considerado um espectro, não? E a gente sabe que existem autistas de alto funcionamento, de baixo funcionamento. Esse pessoal homogeneiza, diz é toda a mesma coisa, autista e ponto, não é? Ou seja, um pouco de novo que a gente via na diferença cultural. As diferenças dentro do grupo dos autistas são negadas, é como se todos fossem exatamente a mesma coisa, todos ativistas, todos não querendo ser curados, etc. O que eu acho altamente problemático. Não corresponde à realidade. Ou seja, para os ativistas, precisamente, essa homogeneização no grupo constitui uma jogada política. Isso é importante, porque se opõe aos grupos de pais, de profissionais, os pais e os profissionais nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, onde tem esse debate identitário tão forte. Eles dizem, não, mas você que fala que autismo é um estilo de vida, você não é como meu filho, que não fala, que tem incontinência, que bate a cabeça, você é um cara absolutamente intelectualizado, etc. Você não é a mesma coisa que meu filho. É muito fácil você falar que autismo é um estilo de vida, sendo você e não sendo como meu filho, né? Então eles usam essa ideia de dizer, não, autismo é toda a mesma coisa, precisamente para criticar, para se opor a esse discurso de pais e profissionais que obviamente têm razão no caso, não é? Então a política identitária aqui encarna, não é, a tipologizar as diferenças do cérebro às custas das diferenças individuais dentro do grupo, e esse ênfase numa espécie de autenticidade neurológica. Mas o que eles esquecem é que muitas vezes, e tem muita pesquisa empírica já feita por entrevistas que a gente chamaria aqui itinerários terapêuticos, que muitas pessoas, isso acontece, o movimento do autismo está muito dentro do movimento da deficiência, não, dos desabilitados. Essa tendência, tem muita gente para a qual o autismo é um sofrimento, inclusive desses, estou falando dos que são verbais, articulados, etc., e que de alguma maneira têm dificuldades, inclusive alguns querem ser curados se existisse uma cura, porque eles são muitos contra a ideia de cura, não é? Curar autismo seria como quando a gente fala de cura gay, algo assim absolutamente absurdo, etc. Mas tem muitos que querem, não é? Então, precisamente, a questão é que essa identidade baseada no cérebro, de alguma maneira, eu acredito que esconda conflitos, negações, repressões e todo tipo de processos que acontecem nos indivíduos. E aí eu falo de Emily Martin, antropóloga americana, que fez uma grande etnografia sobre transtorno bipolar nos Estados Unidos, etnografia com grupos de usuários, com residentes de psiquiatria, com cientistas de bancada que trabalham sobre isso, onde precisamente uma das pessoas que ela entrevista diz precisamente o cérebro contém ambos, saúde e doença, força e fraqueza, escuridade e luz, não é? Precisamente essas ambivalências identitárias são ignoradas precisamente nesses ativistas radicais ou negadas como sendo uma forma de falsa consciência, não é? Então, por um lado, você tem essa ideia simpática de que a neurodiversidade serviu para dar a essas pessoas voz, ativismo, etc., para mostrar que é uma experiência subjetiva diferente e não necessariamente tem que ser patologizada, também ao mesmo tempo provoca um movimento muito radical nesse sentido de homogeneizar, de negar, de esconder a nuance que existe dentro do próprio grupo. E, finalmente, não vou entrar nisso porque não tenho tempo, somente mencionar o último capítulo que fala de cinema e de literatura. É o mais divertido. Muita gente, quando lê o livro, é o que mais gosta. Temos milhões de exemplos dessas películas, absolutamente, esses filmes aqui, filmes absolutamente hilários sobre transplante de cérebro, etc. E analisamos também um monte de romances e tal. Mas o que é interessante é precisamente, e quero só mencionar isso, como que a gente trata esse universo, não é? Ou seja, que essas corporificações, essas instâncias dessa cerebralidade, na ficção, se a literatura, se a cinema, a gente parte da ideia de que a ficção é real, no sentido, entre aspas, não apenas pela simples razão de que existe, não é? De que existem esses filmes, de que existem esses romances, mas porque tem efeitos reais na constituição subjetiva, aparentemente banal, na constituição subjetiva das pessoas. Contribui a modular formas de existência e formas de vida, não é? Por isso que é interessante.
romances e filmes devem ser considerados como agentes sociais que estruturam atitudes e crenças, não é? E que jogam um papel ativo em produzir essas atitudes e essas crenças. Ou seja, isso é importante. O mesmo vale para as artes, para a música, para a dança e, sobretudo, importante da arte, porque assim como um todo, no caso do cinema, literatura, mas tem outros exemplos, de que, de alguma maneira, a arte é, ao mesmo tempo, o lugar da ambiguidade, não é? Que elas, de alguma maneira, sobretudo os romances, problematizam, eles aparentemente mostram a visão cerebral da pessoa, mas depois mostram que não é assim, que é mais nuançado. A memória aparece, por exemplo, no mesmo romance mostrando uma visão da memória como localizada no cérebro, e depois o mesmo romance mostra que não, que a memória é uma experiência que é cultural, que é histórica, que é transgeneracional, que tem a ver com muitas outras coisas. É uma artista plástica amiga da gente, Susan Athwood, que trabalha com imagens, scanners, tomografias e tal, que trabalha em cima delas, não é? Que precisamente problematiza, que está aqui problematiza coito ergo sum, Descartes. Não é? Penso, logo, isto está problematizando essa ideia de que precisamente podemos reduzir o self ao cérebro, não é? Ou esse exemplo, é muito lindo, a crucifixo, não é? Precisamente também imagens, iconografia religiosa, mostrando que pronto, está problematizando, não é? Como dizendo, isso reduzido ao cérebro, mas ao fundo tem algo mais. Esses são alguns exemplos de romances que falam sobre o cérebro, de alguma maneira, que todos têm essa atitude ambígua, não? Parece que compram essa cerebralidade, mas ao mesmo tempo criticam, mostram que o self é sempre algo a mais, e essa última imagem de Ellen Chodwin, que de alguma maneira, em 1991, fez essa imagem, self-portrait, autorretrato, que aparece essa ideia, não? Autorretrato da pessoa pegando no seu próprio cérebro. Bom, gente, era isso. Muito obrigado. Fica aqui, porque você vai ser instigado a responder. Agora a gente tem acho que 10, 15 minutos para a gente conversar. Antes de eu abrir a palavra, né, dar a palavra a vocês, eu queria fazer algumas colocações. Primeiro, Ortega, obviamente agradecer, né, a apresentação muito boa. Acho que deu uma ideia mais clara do assunto, do livro. E eu queria... Tem tantas coisas, né? A gente ouviu você falar, não vontade de conversar, vontade de sentar ali fora e não parar de conversar. Mas então vou tentar pegar 2 ou 3 pontos que me chamaram mais a atenção. Eu gostaria de ouvir a sua reação. Primeiro, partindo desse último tema que você abordou, em relação ao autismo, né? Assim, me parece que há não estou dizendo especialmente da tua parte, mas eu acho que isso é uma prática generalizada, que há uma mistura de 2 questões que, na verdade, são separadas. A primeira você, pegando o exemplo do autismo, é você falar que há, obviamente, pode haver uma base neurológica para o comportamento autista, certo? E aí você vai dar um pulo sobre como supostamente a neurociência receitaria, descreveria como a sociedade deveria se comportar em relação ao sujeito que é autista. Então acho que a neurociência pode perfeitamente avaliar neurologicamente o que é, como é o cérebro do autista, né? Independentemente da questão de se é só um correlato ou se tem algum papel causal. No entanto, como a sociedade vai lidar com o sujeito autista independe totalmente do que o cérebro do autista é. Então, o primeiro ponto assim, que eu queria que você se posicionasse
Você não acha que, eu até entendo que haja em vários setores da sociedade essa reificação da neurociência como a resposta à prescrição para tudo. No entanto, a minha preocupação é a de não jogar o bebê fora junto com a água do berço, né? Porque o fato da neurociência conseguir ajudar a gente a ver mais uma perspectiva, né? Os correlatos, o que podem ou não ser causais, não tem nada a ver com como a sociedade vai tratar o autista. Quer dizer, independentemente do cérebro da mulher ser diferente do homem, do gay ser diferente do não gay, do autista ou não autista, a sociedade pode optar por tratar essas pessoas de uma forma igualitária, humanista, independe dessa discussão. Então, eu sinto que às vezes você faz a discussão no sentido de que a neurociência, por fazer essa descrição do cérebro, nos obriga, então, consequentemente, o tratamento é um tratamento que não é humanista, que é uniforme. Eu não vejo necessariamente essa ligação que você faz tão fortemente. Uma questão que eu tenho algumas coisas, essa é uma questão fundamental. Eu não acho que pelo menos no livro, eu não acho que a gente não tem feito um pouco isso, não é minha curva da neurociência, mas existe um pouco, Paulo, assim, por exemplo, eu fiz uma resenha há pouco tempo do livro que se chama Tracing Autism, que era para estar um fórum na revista Somatosphere, que é um blog da antropologia médica e tal, e tem uma pessoa amiga que escreveu o livro que ela fez uma etnografia com neurocientíficos que trabalham com autismo, um laboratório que estão buscando marcadores biológicos, neurobiológicos, genética e tal, e ele mostra precisamente como que, precisamente o subtítulo é Uncertainty, não sei o que, ele mostra como que essas pessoas que a gente acredita que são esses seres malévolos, não sei o que tem uma visão reducionista da sociedade, no fundo são pessoas cheias de ambiguidade, de ambivalências, de modéstia, de incerteza, etc. Para mostrar isso, não é? Acho que a gente tem um pouco a mega tese dele, não? E ele, como as pessoas que têm trabalhado muito nessa coisa de interdisciplinar entendiments entre ciências humanas e sociais, é precisamente de que ao que a gente acredita que a ciência mais dura está permeada por incerteza, pela insegurança, pela ambiguidade, pela contingência, que é precisamente algo que a gente acredita que faz parte das ciências sociais e não das humanas. Então ele mostra que precisamente existe toda uma retórica, uma hermenêutica da suspeita que tem os cientistas sociais em relação às ciências que não correspondem à realidade, a tese forte dele. Aí eu argumento, digo totalmente de acordo, as pessoas podem ser assim, plagadas de incerteza, mas quando escrevem grants para pedir grandes financiamentos, não conta nada disso. Porque se você vai pedir um financiamento enorme de não sei quantos milhões de dólares e bota de que você não sabe nada, não tem nenhuma garantia de conseguir alguma coisa, é todo tal, você tem que botar como que você tem uma retórica, não é? Você tem uma coisa que tem a ver com isso. Quando os cientistas vão a público, também vão um pouco com esses discursos. Quando a mídia reporta esse tipo de pesquisas, já tem uma circulação de saberes. Eu acho que é importante ver como que não esse conhecimento em si, quando é publicado em revista científica, muitos desses cientistas nem se preocupam, pessoas que falando aqui com cientistas de bancada da UFRJ, trabalhando com ratos e tal, eles dizem, não, mas isso não é questão da gente, isso é questão do self, não sei o que, a gente está aqui trabalhando com a molécula tal, totalmente de acordo, mas existe toda uma circulação de discursos que vão precisamente da revista técnica para a publicidade. Ou seja, você tem que ver, por exemplo, quando uma coisa é os caras fazendo, mas quando Antônio Damasio fala dessas coisas, já tem um pulo um pouco mais ambicioso. E por aí. E muita dessa gente, por exemplo, que trabalha nesse campo um campo que eu conheço bem é da literatura, porque eu já fui a um seminário em Cold Spring Harbor, que era precisamente neurocientíficos e pessoal de teoria literária nos Estados Unidos. O pessoal de teoria literária, quando fala dos textos, usando pessoas que estão tentando fazer essa ponte, e falam, não, correlatos neurais, quando a gente lê Shakespeare, porque A, B, C, geralmente a neurociência que eles conhecem é de segunda mão. Eles citam Antônio Damasio, porque é muito difícil para eles de repente virar neurocientistas, entender o que acontece. Então eles o que leem já é Antônio Damasio. Antônio Damasio já deu esse pulo
mais ambicioso. Então tem uma coisa que é circulação de discursos, que eu acho que isso é importante, mas você tocou num ponto super importante, que é o seguinte: visões do mundo não mudam por discursos científicos. Ou seja, é o que a própria Emily Martin, que ela é uma Wittgensteiniana, ela fala precisamente o fato de a gente ter uma descrição científica que até seja verdadeira de emoções, de qualquer coisa, não vai fazer que as pessoas mudem sua forma de se redefinir. Não é prescrição. Não é pela ciência, ou seja, não é a ciência, por prescrição. isso esses próprios caras da neurofilosofia, quando escrevem neurofilosofia, os Churchland, etc., estão totalmente equivocados, ou seja, no sentido de que o fato deles disserem, não, gente, mas é tudo mentira, o self é toda uma ficção, é toda... Isso não faz que as pessoas vão deixar de acreditar no self, ou seja, faz parte o próprio Dennett fala disso, não é? São ficções que estruturam nossa realidade e nossa existência. Mas acho que você tem razão nisso, de que a neurociência não tem culpa disso, mas tem culpa de um universo cultural onde aí teria que entrar em grandes especulações sociológicas porque que isso acontece, onde grandes relatos perderam sua vigência, seja por um lado relato religioso, seja por outro lado marxismo, seja por tal, onde as pessoas pegaram isso como um novo metarrelato que explica coisas, ou seja, mas aí eu acredito que tem razão que a maioria dos cientistas não tem nada a ver e podem fazer coisas muito boas sobre isso. E a ciência isso ajudou, eu acho que boa parte, por exemplo, o fato de eu tive um choque quando eu fui, uns 5 ou 6 anos atrás, a um congresso da Sociedade de Disability Studies em Filadélfia, em Temple University, e vi pela primeira vez autistas e pessoas com paralisia cerebral profunda se comunicando com o computador. Porque você vê essa forma de vida, esse indivíduo que você acredita solamente, precisamente por essas noções de corporeidade, tudo isso, que acredita que não tem, que uma pessoa que possivelmente tem um retardo mental profundo, falando totalmente articulada que cai o queixo. Isso pode ser auxiliado pelo conhecimento. Foi a ciência que possibilitou os softwares, não sei o que, óbvio. Ou seja, precisamente a tolerância, não é? Inclusive foi a ciência que facilitou a tolerância. E você disse, pô, esse cara, você acha que é um retardado? Olha aqui que discurso mais articulado que tem. Exatamente. Tá bom, eu vou passar, porque a gente não tem tempo, eu vou passar a palavra para... Você pode ficar aí, Ortega, porque quem pediu a palavra primeiro foi o Horácio, depois o Sandro. Pode pegar junto, se quer. Seria legal privilegiar. Tem alguém mais que queira se inscrever? Então vamos lá. Horácio, pode ir. Então, eu tinha 3 coisas, mas acho que eu vou pular a primeira porque era sobre... você conclui, talvez parte de uma premissa, mas necessariamente conclui considerando essas duas perspectivas possíveis que você colocaria como incomensuráveis, no fundo. Como incomensuráveis? Se refere à neurociência, à cultura e à antropologia? E uma abordagem, vamos dizer, cultural. E eu fiquei ainda intrigado sobre como elas coexistem, né, sobre as possibilidades de coexistência delas. Isso por um lado. E aí, mas isso faz um gancho com outra questão que você também acaba de começar a abordar, né, e que mencionou muito rapidamente na apresentação, que é a economia política dessa produção. Eu não terminei de compreender, não ficou para mim totalmente ilustrado, e acho que seria legal conhecer um pouquinho mais. Você agora mencionou o negócio quando se escreve um grant, né? Mas a quem interessa financiar o desenvolvimento neuro? A quem interessa financiar essas ciências? Não sei se exatamente, não sei se faz parte do nosso pacote da indústria dos medicamentos, por exemplo. Então me parece interessante saber um pouquinho mais sobre isso. E a terceira questão, também você acaba de tocar com o negócio da pessoa com uma paralisia cerebral se comunicando através do computador. Eu fiquei também muito curioso sobre o investimento neurocientífico e as pontes, as trocas, o trabalho, as colaborações com a cibernética. Esses desenvolvimentos estão relacionados no desenvolvimento das duas áreas e como eles se complementam, como eles dialogam. Estamos porque tem relatos, é um relato basicamente para mim que eu poderia descrever como fisicalista. Qual a extensão ou
deslocamento desse fisicalismo em relação à cibernética. Rossano quer perguntar? Posso anotar junto? Eu estou anotando. Então ele anota, então o Rossano Tá vai. bom, não, eu queria mais contribuir para o debate anterior, o debate que o Paulo levantou. Não sei se é exatamente uma pergunta não, né? Mas o Paulo coloca claramente, olha, né? Uma coisa é a pesquisa, né? O que a pesquisa neurocientífica, né, básica revela a respeito de correlatos, ou que esses correlatos alguns podem ser causas, outros podem não ser causas, e outra coisa é em relação à prescrição de como é que as pessoas devem lidar e como é que as pessoas devem viver. É verdade. A questão é que, como eu acho que dá para deduzir da apresentação do Francisco, neurociência também é uma certa ficção, como um campo único, né? Um monte de coisa que se diz neurociência, e acho que a questão fica mais complicada em relação ao que você está apontando, quando a gente chega num certo campo que a gente pode chamar, que vem sendo chamado de neurociência aplicada ou neurociência clínica, né? Se de fato esse campo pode se chamar de neurociência, é uma certa discussão, mas ele busca, né, embasamento, esses vários campos buscam embasamento neurocientífico. A psiquiatria, né, e a psicologia é um exemplo disso, né? Você tem o Thomas Insel, né, que foi o diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, e depois foi para uma empresa, foi para uma iniciativa privada. Um dos artigos dele de 2006, alguma coisa assim, é uma certa previsão, né, mas é um certo desejo dele também, de que no futuro todas as disciplinas que hoje se chamam, principalmente neurologia, psiquiatria, psicologia cognitiva e comportamental, no futuro vão se transformar numa disciplina única chamada de Clinical Neurosciences, neurociências clínicas. E aí é que está a dificuldade da questão que você está apontando, porque aí você tem campos que são prescritivos, porque se espera que eles sejam prescritivos. Eles têm mandato social de serem prescritivos. E aí é que essa distância borra, entendeu? Porque, de fato, você tem um determinado campo que não é o do neurocientista de bancada, né? Como o Francisco falou, muitos deles não estão preocupados, né, em questões ontológicas. Muitos deles não são nem totalmente fisicalistas. Tem vários que são religiosos, acreditam em Deus, em alma, e não acham nada incompatível uma coisa com outra. Buscando as bases biológicas da experiência quando não pesquisam, entendeu? Mesmo quando estão pesquisando outras coisas, fazem pesquisa de bancada de manhã, vão à igreja à noite, por exemplo, né? E não veio nada de... Então, ou seja, eu acho que isso, né, essa questão que você está levantando, que no fundo eu concordo, né? Olha só, neurociência não é necessariamente neuroreducionismo, nem prescreve, faça A ou faça B. O problema é quando isso é apropriado e com, né, mandato social por algumas ciências que são prescritivas. Sim, o problema é esse. Bom, as apropriações que são feitas. Eu concordo com o Rossano, e eu acho que o gancho do Rossano vale para responder um pouco a uma das perguntas de Horácio sobre a economia política, os interesses econômicos em tudo isso, porque eu acho que é interessante porque precisamente a psiquiatria, o próprio Thomas Insel e outros, eles têm se afastado do DCM, ou seja, a ideia que se tem agora é de que a pesquisa de base ela não deve servir para corroborar categorias diagnósticas, porque não se encontraram, não é? Então, tudo isso que se fala de RDoC, no Research Domain Criteria, ser um pouco buscar bases biológicas, neurobiológicas que fossem compartilhadas por diversos, que a gente diria hoje, diversos transtornos, diversas condições patológicas que teriam em comum, por exemplo, déficit de atenção ou algum tipo de comorbidade que seria compartilhada, não? Então, se está afastando e pelo tanto da indústria farmacêutica. Ou seja, é interessante porque essa coligação muito forte entre neurociência e indústria farmacêutica não existe tanto, porque é difícil você chegar a... Porque precisamente, que se imagina que um dia a pesquisa neurocientífica ou neurogenética, etc., por exemplo, no autismo, o máximo que você poderia chegar, se chegasse, que a gente acha que o autismo é uma experiência tão heterogênea que seria muito difícil dizer, sim, mas isso corresponderia a todos os autismos, a que tipo? Seria algum tipo de marcador genético que poderia eventualmente, e daí o medo dos autistas, a ter algum tipo de screening pré-natal que levasse ao aborto do autista, como temos hoje em relação à síndrome de Down. Então, a indústria farmacêutica não vai ganhar nada com isso, ou seja, a pesquisa não está
Ou seja, claro que você trata alguns sintomas do autismo, as crianças são agitadas, trata agitação, trata, dependendo, não é? Ansiedade, mas não trata, então é um ganho assim, não sei, serve essa pessoa que escreve criança, o que é interessante, por exemplo, conheço pessoas que militam em dois campos, Andreas Rovston, por exemplo, um antropólogo, mas que está muito com isso, então em Aarhus, que é uma das universidades mais ricas da Dinamarca e da Europa, por criar um laboratório desses de neurociência cognitiva, aí escaneia a pessoa rezando, aí a experiência não sei o que, os caras publicam 15 papers por ano, aí, entendeu? É uma fábrica de Mas de onde quem está interessado nesse investimento? Sim, é uma indústria que se alimenta a si mesmo, se retroalimenta, não é necessariamente o ganho comercial. Tem pesquisas, por exemplo, o ganho comercial que se pensa mais é, por exemplo, nessa questão de neuromarketing, de antecipar, de você, através disso, criar novas estratégias de propaganda, de marketing de produtos. Aí tem coisas absurdas, que é porque escaneiam os caras quando tomam Coca, quando tomam Pepsi, porque no fundo a ideia é que a Coca-Cola seja reconhecível, não é? Que o cara dá um copo seu e todo mundo sabe onde está a Coca, ou seja, que a Coca tem algo que a Pepsi não tem. Então os caras dizem, pá, que vamos ver no cérebro que a Coca tem, que a Pepsi não tem, não é? No fundo é para tentar, na ficção, melhorar um pouco o marketing desses produtos, ou por exemplo na área do que se chama de neuropolítica, também um absurdo, escaneiam preferências de votos. Há pouco tempo eu apareci um artigo para vários dos sites que era sobre isso, não? Os demócratas e os republicanos. Primeiro, uma coisa absolutamente anglo-americana, porque essa distinção demócrata-republicano é uma certa forma de bipartidismo muito própria dos Estados Unidos, porque nem sequer corresponde bipartidismo em outros lugares, não? Então, acreditar que a experiência política, primeiro que a política se reduz a votar, já teríamos aí um debate de filosofia política enorme, e segundo que se reduz a isso, então fica aí escaneando quem vota republicano, quem vota essa coisa, sepa que também acho. Para gente produzindo marketing, pessoas vendendo máquinas, em vez de usar essas máquinas em hospitais, no que eu já faria, doaria boa parte dessas máquinas para hospitais na Zimbábue, não sei o quê, para que escaneiem pessoas por tumores, por esse tipo de coisas, não é? Onde de fato são úteis. Existe uma consistência. Deixa eu só rapidamente interromper, só para deixar, você vai continuar, só para, acho que está nesse contexto, já que você colocou. Eu acho que é muito simples a questão, para dar uma analogia, é como se a gente resolvesse não fazer mais pesquisa atômica, porque se queria bomba atômica. Então, não faz sentido, a energia de vários países então, não, é limpa, quando você tem um problema do petróleo, aí você tem vários. Então, da mesma forma, que a gente, eu não estou falando aqui do sujeito, estou falando da ciência mesmo, estou falando, lógico, tem um sujeito que é religioso, consegue fazer, fazer neurociência, não é isso, a questão é a ciência em si, a neurociência em si, o estudo da neurologia da neurociência, pode ser apropriado de uma forma positiva, pode ser apropriado de uma forma negativa. Vocês estão dando vários exemplos de forma negativa de apropriação. Claro, eu acho que não tem nada na ciência em si que leve você a necessariamente se apropriar de forma negativa para favor da indústria, do medicamento, etc. Isso são várias apropriações. Criar uma disciplina que vai ser assim, assado, são apropriações. Exatamente, você pode se apropriar da energia atômica e fazer só besteira. Mesma coisa, então essa é a minha preocupação. Não, eu concordo com você, mas acho que a situação no mundo real é mais complicada, porque muitas dessas coisas acontecem nos Estados Unidos, onde você tem pouco controle público, estatal, desse tipo de pesquisa, por exemplo, pensando na energia atômica, não é? Por que a gente não deixa não quer que Irã enriqueça urânio? Por que a gente não quer que o Paquistão, que esses países, porque a gente acha que existe pouco controle, instâncias de controle de que os caras façam isso para fazer bombas e não para ter energia limpa e renovável de países que não têm petróleo, que não sei o que, não? Então por isso que é uma questão, são debates políticos delicados. Mas sobre, rapidamente, primeiro a cibernética, eu acho que um pouco suplantou essas metáforas, não? A metáfora da computação e a neurociência, ela é interessante, porque eu acho que o exemplo da neurociência e da genética, da epigenética, são dois exemplos, estou pensando agora em questões de neuroplasticidade, plasticidade neural, onde de repente aparece uma visão, não somente independente dos desdobramentos que vão desde desdobramentos clínicos, no caso da epigenética, da plasticidade, até desdobramentos políticos. Tem em Jamaica, tem entrado na justiça
contra o Estado inglês por prejuízos na época da escravidão, hoje em dia argumentando com argumentos epigenéticos de transmissão transgeneracional provocada por mudanças epigenéticas, ou seja, a gente já sabe pela epigenética que a experiência, sobretudo, de privação e tal, então como que essa experiência do racismo, da escravidão, ela é transmitida aos descendentes, ou seja, precisamente pleitear, que é todo o nível do imaginário, não é? Ou seja, como que isso serve tem uma eficácia retórica muito importante de usar isso como argumento para dizer, você não precisaria disso para dizer, gente, esses países até hoje estão assim muitas vezes porque seguem com relações neocoloniais, porque milhões de coisas, você usa um argumento mais da ciência para pode ser usado para isso. Por exemplo, toda a discussão de neurociência cultural que eu faço aqui de uma maneira crítica, ela pode ser feita de outra maneira. Eu acho que as coisas você pode apropriar de outra maneira. Com isso eu respondo um pouco à consistência e incomensurabilidade. Por exemplo, todos os debates sobre saúde global, sobre saúde mental global, eles são fortemente criticados, como vocês na maioria devem saber, intervenções em saúde global, por essa ideia de one size fits all, não é? De que você cria um modelo de intervenção em saúde mental, como vocês imaginem, muito mais complicado que em vacina, na HIV/AIDS, que já é suficientemente complicado, da ideia que você tem um tipo de intervenção que pode ser replicada em vários lugares. Aí isso tem sido muito criticado por antropólogos, por tal, porque ignoram os saberes locais, ignoram toda uma série de coisas, não é? Então, por exemplo, mas o argumento de base para esse tipo de intervenções é um argumento biológico, tipo, transtornos mentais, no fundo, são transtornos cerebrais, o cérebro é igual ao de todo mundo, isso justifica que a intervenção para tratar a depressão no Zimbábue deva ser o mesmo que em New Jersey. Mas com estes argumentos da neurociência cultural, aqui você pode mobilizá-los de maneira positiva para dizer, não, gente, as experiências culturais, elas modulam as bases neurais. Pelo tanto, o mesmo tratamento, inclusive desde um ponto de vista biológico, não pode ser em um lugar ou em outro, não? Eu acho que isso pode, e nesse sentido, essa colaboração pode ser interessante. E tanto que autores que trabalham nesse campo de psiquiatria transcultural, com Kiermaier e todos esses, eles usam muito esses exemplos da neurociência cultural, da neuroplasticidade, para criticar uma visão universalista do cérebro que permita intervenções universalistas no campo de saúde mental, exclusivamente, quase sempre, farmacológicas. Gente, eu vou ter que interromper e agradecer mais uma vez todo mundo e Ortega mais uma vez.